Oi, pessoal. Hoje eu estou aqui com a Neuza Sorrente, que lançou no ano passado o Afro-Brasileirinhos e está lançando agora esse lançamento aqui, que é o Brasil África. Bem-vindo, Vinod. Prazer é todo meu. Então, vamos falar, antes de começar a falar desses livros aqui, você tem uma história bacana aqui na editora, né? Tenho. Felizmente. Felizmente. Então, sou muito feliz. Você pode falar rapidinho do que é cada livro que eu estou mostrando aqui? O Pardal na Cozinha é um poema narrativo que fala de uma criança com um pássaro. Eu adoro pássaro. E aí o Sabiá Consolador, eu repito, o amor, né? Também é a história de um sabiá muito amigo. Na sequência um do outro? Não, os temas são diferentes, mas os personagens se repetem. Esse aqui é um livro de imagem que eu fiz o roteiro com a parceria do Cláudio Martins, que fez as imagens, né? Lembrando aqui a saudade que nós temos dele. E esse aqui também esse outro também, Martins, né? Você vai ver quando seu pai chegar. E também com o Cláudio Martins. Como é que funciona essa parceria? Assim, que os dois são livros de imagem, né? Então, como é que funciona a sua parte nessa aqui que você desenha? Não, eu desenho muito mal. Eu tinha um irmão que era pintor, mas eu desenho, eu faço esboço. Então, eu fui fazendo como se fosse uma peça de teatro, assim, com as rubricas, falando, uma pessoa assim, com a roupa assim, fala isso. Então, a gente faz uma espécie assim, de um roteiro para teatro. Faz desenho de palitinho. E faço. Ele faz bonitinho. Às vezes eu nem chego a fazer o desenho, às vezes eu explico entre parênteses, como que eu desejaria, né? E ele adivinhou tudo que eu queria. Esse processo é muito legal. É por isso que às vezes o autor se encanta com o ilustrador, porque o ilustrador ele pega o pensamento da gente no ar e sem a gente se comunicar, ele adivinha. Certo. Então, continuando aqui, a pequena bibliografia que você tem aqui na lei, né? Aqui o Encantador de Pirilampos, né? O Encantador de Pirilampos é um livro diferente que eu fiz para mandar para um concurso. Então eu coloquei 3 narradores, é um livro chamado Polifônico. São 3 pessoas que narram o livro. E algumas pessoas acharam estranho, até gente da minha família teve coragem de falar que era estranho colocar 3 narradores. Mas eu achei ótimo, porque no final dá certo. Deu trabalho. Final feliz. Deu um final feliz e ele fala sobre uma mulher com problemas mentais e uma criança que foi colocada à deriva. Praticamente ela ficou isolada porque essa mãe foi tratar do problema que manifestou. Ainda nesse assunto, né, que você está falando, tem o outro livro nosso aqui, que é Um Casório na Lua. Eu gostei tanto de fazer esse livro porque os meus pais já faleceram e eu queria fazer uma homenagem a eles. Então, a avó Cila é a minha mãe, a Cecília, e o vô Nico é o meu pai, o Nico, né? E então, só que nem, graças a Deus, nenhum teve Alzheimer, não. Mas tinha assim umas viagenzinhas, né, que não se configuraram como Alzheimer, não, mas eles eram muito brincalhões, então quis fazer homenagem. Eles nasceram no mesmo dia, no mesmo mês, mesmo ano. O último aqui, antes dos mais recentes, é o Marcado para Bater. Né? O Marcado para Bater são brincadeiras infantis, quase que uma homenagem aos meus primos, né, com os quais eu fui criada. Eles moram em Oliveira. Então eu quis colocar a Júnia, e eu tenho mania, eu coloco muito o nome verdadeiro dos meus amigos nos livros, sabe? Depois eu fico apertada, assim, não, esse aqui está com a característica esquisita, eu não vou pôr, não. Então, a maioria tem os mesmos nomes da certidão de nascimento. Agora, é impressão minha, ou tem uma mudança, uma diferença de tom no Afro-Brasileirinhos e o Brasil África para esses livros anteriores que você tem aqui na lei? Eu gosto, desde pequena, eu gosto muito de poesia. E eu tento fazer uma poesia diversificada, mas visando o livro no todo, ou seja, dar
uma espécie assim, de uma visão geral sobre aquele tema que a capa antecipa, né? Que a capa fala muita coisa. Então, como eu falei antes, eu havia feito muitos poemas durante a pandemia, que eu fiquei muito sozinha, muito isolada, mas sozinha mesmo. Então, eu me dediquei a ver filmes, reler meus livros, e a poesia sempre me acompanhou, mas eu tenho um xodó com a poesia fora do comum, e eu adoro. Então, eu falei assim, gente, agora eu vou realizar meu sonho, eu vou escrever poemas que tenham a ver com o Brasil e com a África. Então, o Afro-Brasileirinhos, ele contempla poemas assim mais brejeiros, mais lúdicos, e o Brasil-África já consegue tocar em temas mais densos. Então a diferença básica do Afro-Brasileirinhos é que ele é mais para o público mais infantil, né? E o Brasil-África ele é mais juvenil, né? Isso, é porque às vezes isso não tem uma diferença muito grande, porque às vezes uma criança menor pode gostar mais de um que do outro, e vice-versa. As temáticas eram diferentes, os enfoques, porque no Brasil-África eu toco na Guerra dos 16, em Guerra Civil, na explosão de mina, trabalho infantil, e essa questão assim, da luta dos povos para conseguir melhores condições, né, de saúde, de educação. E no Afro-Brasileirinhos, eu já pensei numa criança brasileira e numa criança africana mais nova, mais jovenzinha, com todos os sonhos, as brincadeiras na savana, todas essas coisas gostosas que fazem da infância esse período tão lindo da vida, né? Uns dizem que não é tanto assim, não. Tem até o livro O Mito da Infância Feliz, mas eu prefiro acreditar que a infância ainda é muito boa. Então a gente pode falar que tem a diferença de tom, assim, um é um tom mais lúdico, então um tom mais sério, às vezes de crítica. Um é mais lúdico, brejeiro, tem mais, os poemas são mais leves, a métrica ela agrada mais a criança, as rimas também são voltadas para um leitor, um pré-leitor. Agora no Brasil-África eu já coloquei coisas assim mais densas, né? Políticas, sociais, em relação àquilo que eu falei desse desenvolvimento dos países que se aproximam tanto, né? Como os países de língua portuguesa, que são bem parecidos, os da África com o do Brasil. Portugal está lá na Europa, bonito e lindo, mas nós estamos aqui. E os nomes são similares, né? Então, tem Brasil-África, Afro-Brasileirinhos, Brasil-África, o terceiro da série vai chamar. Ainda vou criar um nome Vou inventar um nome aqui. Mas eu quero... Brasil-Africanismo. Mas eu queria pôr... Eu gosto tanto da palavra Luanda. Eu acho a palavra Luanda tão bonita. Luanda? É Luanda de Angola. Tem, inclusive, Luanda Beira Bahia, né? Do Adonias Filho. É um livro muito bonito. Luanda, Beira, Luanda, em Angola, Beira, que é a terra do Mia Couto, né? E Bahia, no Brasil. Tem esse Luanda, Beira, Bahia. É um dos livros mais bonitos que eu já li do Adonias. Muito bonito. Ainda vou inventar. Eu vou inventar e eu te conto. Você poderia dizer assim, como é que esses temas de multiculturalismo e de ancestralidade estão presentes na sua obra? Eu acho que esses temas sempre estiveram presentes. Só que agora, de uns tempos para cá, eles tiveram mais visibilidade, né? Parece que de um tempo para cá,
A televisão fala, a internet fala, né? Todos os autores, a produção literária africana floresceu, a produção afro-brasileira, né? A literatura afro-brasileira também tem encontrado muitos autores, muitos teóricos estão se debruçando sobre esse tema. Então, eu fui professora há muito tempo. Eu comecei a trabalhar com 17 anos. Então, em escola pública. E a escola pública, ela acolhe, né, uma porção de alunos. Existem alunos de todos, advindos de todos os lugares. Então, o professor, desde aquela época, ele precisava de ter essa noção. Que eu quis sempre ter essa noção de acolher todos, né, de ver o que cada um carrega. E a minha cidade, ela trabalha, que se chama Itaguara, ela tem muito com gado. Então, toda a vida, desde menina pequena, eu frequentava com gado. A mamãe, menino, onde é que você vai? Já vai para o congado? Vou, agora eu preciso de ir para o congado. E eu ia para o congado, ficava lá, às vezes eu queria dançar no meio. O meu irmão fazia reco-reco para eu brincar de congado, enfeitava com fita de papel crepom. Então, eu gosto muito disso, né? E também o fato que meu avô italiano, quando veio para o Brasil, ele se casou com uma afrodescendente e contava histórias, né? A gente sempre tinha o ambiente favorecia muito a esse olhar, né? E essa ancestralidade, a gente não esquece, né? Só de você olhar na pele do brasileiro, das pessoas que passam, você fica sentado olhando as pessoas passarem na rua, você olha, né? A pele do brasileiro, como que ela é bonita, né? Como que ela tem uma gama de cores encantadora, né? Então não há como não colocar no livro com amor essas ideias. A gente coloca, eu tentei colocar com o maior afeto e o maior respeito possível. E como é que a literatura africana surgiu na sua vida? E na década de mais ou menos 1980, eu deixei de dar aula e fui trabalhar na biblioteca pública como auxiliar de biblioteca pública estadual aqui de Belo Horizonte. E eu notava que chegavam muitos livros de autores africanos e eu não entendia nada. Eu via aqueles nomes, achavam diferentes, sabe? Achava muito diferente. Eu falei, gente, que beleza, eu vou gostar disso. E como eu trabalhava, ajudava, era auxiliar em catalogação, eu ainda não tinha o curso de ciência da informação, ainda não. Eu ficava curiosa para saber. Então, lendo aqueles livros, né, do Pepe Tela, do Andino Vieira, da Noemi de Souza, eu fui achando aquilo muito parecido com o Brasil. Eu falei, eu quero ler essa coleção toda, chamava Autores Africanos. À medida que a gente vai lendo as poesias, né, desses dois títulos, a gente vai se sentindo imerso na cultura africana, né? Parece que, né, você esteve lá, né? Então, de onde que vem tanto conhecimento da cultura africana? Eu gostava, quando eu aprendia uma palavra diferente, eu ficava só falando aquilo, sabe? O que eu aprendi, eu achava bonita, as andorinhas chamavam piápias. O meu avô falava, o meu pai falava muito miúdo. Miúdo é muito comum. Miúdo é criança, né? Miúda. Então, lá na minha cidade, algumas pessoas com as quais eu conversava sabiam essas palavras, né? Eram muito comuns na linguagem. Quando eu vi no livro, eu fiquei encantada. Mas eu pesquisei muito também. Pesquisa andou solta, viu? Porque eu olhava livros, eu li livros, apostilas. O meu material, que estava lá no maleiro do guarda-roupa, eu tirei tudo, né? A mesa não cabia um garfo, né? A mesa de jantar, não cabia nada. Ficou toda enfeitada de livro.
africano, o material para esse trabalho. Então eu brinco muito que eles queriam que a gente deram ideia para a gente fazer pão, né? Na pandemia, pão, jardinagem, não sei o quê. Eu falei assim, não, o pão eu fiz, ficou horrível. Então eu falei assim, agora eu vou fazer pão de poesia. Aí peguei um fermento assim do respeito, peguei o leite da alegria, fui pegando lá a farinha da sinceridade, tudo, fui juntando os ingredientes. E é isso aqui, o Afro-Brasileirinhos e o Brasiláfrica, meu pão poético. E tem muitos nomes, né, do transporte que se usa lá. Chapa. Chapa, isso. Então, o que eu falo, a gente lê e sente como se você tivesse ido lá. Você já esteve lá? Não. Ainda não? Eu só no pensamento. Mas no pensamento eu caprichei. Tá? Pretende ir? Eu pretendo, tenho muita vontade. É um dos meus sonhos. E esse sonho eu não vou deixar passar, não. Eu quero ir lá, de qualquer maneira. E eu fico procurando palestra dessa pessoa, né? O Ângelo Rabu, que é ilustrador, morou lá e fez uma palestra sobre Moçambique. Tá eu lá, na primeira fila. Tudo eu quero saber sobre esses países de língua portuguesa na África. Eu tenho muita curiosidade e tenho assim bastante ligação. Eu acho que eu tenho uma afetividade até grande, porque eu me interneço quando eu leio uma história, quando eu vejo no catálogo de livro, está saindo mais um outro assim, né? E eu fico curiosa e olho nesses sites que vendem livro, qual livro está vendendo, qual livro está saindo, que eu quero ver. Então, esses são livros que vão estar em breve em escolas do Brasil inteiro. E que importância que tem de crianças, adolescentes das escolas conhecerem um pouco dessa cultura? Eu acho que essa produção dessa literatura afro-brasileira já está muito boa e tem alcançado muitos alunos. Então, nós temos uma safra de livros muito bons. Eu espero que esses meus 2 filhos de papel eles sejam bem acolhidos, né? Acolhidos com muita alegria, com muito respeito, com muito carinho, porque certamente os educadores, os bibliotecários e os pais em geral, eles vão encontrar neles, sim, uma fonte de uma leitura questionadora, mas ao mesmo tempo transformadora. Né? Porque não adianta você falar, é importante essa questão da diversidade, não adianta falar que é só importante, você tem que ter uma postura. Então, eu gostaria que o aluno que me desse a honra de ler esses 2 livros mudasse a postura, tivesse uma postura mais humana, sabe? Tivesse esse olhar de humanidade que é preciso ter. Esse olhar de humanidade é muito importante na leitura, tanto na mediadora, né? Geralmente a educadora, a professora que está na biblioteca, né? Então é um conjunto. Eu sempre falo que o mediador de leitura, seja professor, é um iluminador entre o livro e o leitor, porque tem leitor que procura o livro e acha o que ele quer, mas tem alguns leitores, eles precisam de uma mão para guiar. Vou te apresentar isso aqui, olha aqui para você ver que capa bonita, vem cá. Assim, um xodó, sabe? Para ele gostar. E pode acontecer que consigamos muitos leitores ainda com esse tipo de literatura, se Deus quiser. Sim. Já estão conseguindo, né? Que bom, né, que está mudando, né? Está mudando, está muito bom. E os ilustradores também. Então, porque o autor às vezes esquece de falar, né? Mas eu acho que o ilustrador do livro é um companheiro muito bom, e quando dá certo, quando ele faz um passeio no seu pensamento, aí que é uma beleza. Tanto o Josias Marinho quanto o Maurício Negro, eles fizeram um trabalho muito bonito, de muita profundidade no meu texto.
sabe? Sem repetir, mas dialogando, ampliando os significados do texto, colocando mais detalhe, enriquecendo. Você acha que é preciso os professores, as professoras mudar a mentalidade na hora de trabalhar a poesia na escola? Muito, muito. O que pode ser feito? Mas acontece uma coisa assim, alguns professores sabem muito dinamizar uma leitura de poesia, mas acho que não dá certo. Fala, eu tenho medo. Tem aquele medo de estar extrapolando, de estar viajando, de estar indo muito além. Mas é assim que a gente quer, né? Que extrapole, que vai além, que leia nas linhas, nas entrelinhas e além das linhas, né? Sem medo. Então, eu às vezes trabalho há 30 anos com formação de educadores na área da leitura. E quando eles me chamam para falar de poesia, eu deito e rolo, porque é uma oportunidade, é uma vitrine para a gente falar, é um lugar, né? É um lugar muito próprio para você convencer esse professor de que ele tá certo, né? E é muito bom. E professores fazem textos lindos. Depois eu faço uma mini oficina. Aí elas ficam surpresas. Mas isso aqui é bonito? Isso aí não é bonito, não. É lindo, sabe? É lindo. Então eu gosto muito de trabalhar com teoria da literatura, somente nessa parte da poesia. E de que forma que a gente pode falar para as crianças que poesia é para elas também, né? Que a poesia é legal para o público infantil. Mas ela no fundo ela já sabe. A criança é muito poética, né? A criança é muito poética. Ela só não sabe que é poética, né? Mas a criança ela tem umas tiradas que são pura poesia. E quando eu converso com elas, eu presto muita atenção e depois eu coloco nos livros. No Encantador de Pirilampos tem a lua murcha, a lua estava murcha no céu. Por que a lua está murcha no céu, né? E no outro livro, meu ouvido, eu não posso ir na escolinha, meu ouvido estragou, né? É muito interessante, é muito moderno, né? Por isso que depois de 1940, com a Henriqueta Lisboa, ela rompeu com aquela poesia antiga e passou a falar sobre uma poesia perto da linguagem da criança, né? Então a criança ela lê a poesia e acha que está tudo certo, mesmo que aquilo tenha um nonsense, que aquilo seja uma imaginação exagerada, né? E eu gosto muito de ir às escolas para ver as crianças declamarem, né? Acho muito bom. E esses projetos de incentivo à poesia também eu gosto. Agora, o elogio é muito importante, sabe? Você chega na sala de aula ou chega num lugar, fala um poema pequenininho. Quem quer falar um poema parecido com esse, né? E aí os meninos falam e tirar o medo deles, né? E quando eles vierem com um poema para te mostrar, sempre dê uma palavra boa. Agora, por exemplo, agora eu estou sem tempo, mas você pode me emprestar aqui esse papel para eu ler em casa, amanhã eu te falo, né? Porque aquilo, quando o adulto corta o pensamento, até de outro adulto, da criança, o interlocutor sofre. Agora não vou ver isso não. Agora não quero, agora não posso, né? Para a poesia tem que poder, né? Agora nesse minutinho eu não posso não, mas me dê aí, daqui a 5 minutos eu já quero olhar com todo carinho para você, te falo. Então, com o jovem também é assim, o jovem morre de vergonha, mas a gaveta dele está cheia de poema. E aí já é um poema diferente, já é um poema confessional, né? Mais amoroso, com as dores existenciais, né? Com as revoltas, né? Com toda essa carga emocional que o adolescente carrega, né?
Então, tem palavras diferentes com uma carga. No Brasil-África, elas têm uma carga mais pesada, no sentido assim, de dor, sofrimentos, dificuldades, sonhos, coisas irrealizáveis ou não, e aqui não tem, no Afro-Brasileirinhos não tem tanto, né? Porque cada idade tem uma vivência. A criança tem uma vivência, o adolescente tem outra vivência, o adulto tem outra, né?